Bom, os irmãos sabem, né? Nos últimos... Já voltei para cá desde janeiro, mas vivemos aí quase 2 anos e meio, quase 3 anos fora, né? E uma coisa que interessante no processo de adaptação, de você morar num outro país, é você aprender a cultura do lugar. E uma coisa besta, uma coisa banal, que influenciou a adaptação e o jeito, é você conhecer a cultura. E uma coisa bem simples, né? Cortar cabelo. Então, assim que a gente chegou, as primeiras vezes a gente foi cortar cabelo, né? E aqui no Brasil você vai cortar o cabelo, se lá está marcando R$15, a mulher corta seu cabelo, você pede como que você quer, a mulher corta seu cabelo, está o preço lá R$15, você tira os 15 mangos e paga, né? Primeira vez eu fui no cabeleireiro e deu lá R$15, vamos falar assim, paguei os R$15 e vi que a mulher ela não gostou. Ela ficou brava, a feição dela ficou meio brava, né? Bom, sei lá, deve ser coisa americana, né? Sei lá. Os caras são meio chatos mesmo, né? E fui embora. Aí um mês, meu cabelo cresce rápido, um mês fui no mesmo lugar, né? E aí fui lá cortar o cabelo de novo, 15 mangos. Cortou direitinho, eu fui lá e dei os 15 mangos e fui embora. E eu percebi que a mulher não gostou, ficou brava, ficou meio... E percebi que toda vez que eu chegava, eles me tratavam com indiferença. Falei, deve ser coisa de americano, né? Os americanos são chatos, sou brasileiro, eu falo inglês direitinho, eles estão me entendendo. Mas não é. Nos Estados Unidos, aqui gorjeta, caixinha, aqui não é muito comum. Nos Estados Unidos, você é obrigado a dar a caixinha para tudo que tem a ver com serviço. Então, se o cabeleireiro fala 15, você paga os 15, mas você tem que dar a caixinha. Ele é um extra. Então, você tem que dar de 15% a 20% em caixinha, toda vez. O fato de você não dar a caixinha quer dizer que a pessoa fez um péssimo serviço. É isso que quer dizer para eles. Então, o fato de você não dar gorjeta, isso em restaurante, serviço, cabeleireiro, quer dizer assim, o que você me fez foi uma porcaria, eu não vou te dar gorjeta. Então, eu, sem saber, estava falando que ela fazia um mau serviço. E não estava fazendo direitinho. Aí, depois que eu me atentei, falando com um amigo meu, eu falei, é isso, né? E aí eu comecei a dar a caixinha. E o que aconteceu? Começaram a me tratar bem. Aí você começava a conversar, começava a brincar, e você viu, que não tinha nenhum problema. Na verdade, era eu que não tinha entendido a cultura um pouquinho. Por que eu trouxe essa ilustração? O fato do conhecimento. O conhecimento era importante para que eu me adaptasse, para que as pessoas me entendessem. Além da língua, era importante eu conhecer a cultura do lugar. Então, o conhecimento era importante. Um outro exemplo também que a gente pode trazer a respeito é do casamento, né? 2 pessoas de famílias totalmente diferentes se casam e decidem colocar as escovas de dente junto. E aí talvez já seja um problema, porque tem gente que não gosta de escova de dente uma junto com a outra, né? Fala que nojo, gosta sempre separado. Mas o que eu quero dizer com isso? São pessoas totalmente diferentes vivendo e elas vão passar por um duro processo de conhecimento. Porque uma coisa é viver em casas separadas, outra coisa é viver junto. E o conhecimento, ele é importante, porque no começo ele não só ajuda a você evitar briga com o seu cônjuge, mas o conhecimento também ele é importante para que o quê? Você comece a agradar o seu cônjuge, né? A partir do momento que você conhece, e de novo, o namoro é diferente do casamento, a partir do momento que você conhece a sua esposa, seu marido, você começa então a usar esse conhecimento em prol de tornar a vida melhor, né? Se a sua esposa gosta de chocolate, gosta de viajar, gosta do arroz assim assado, você vai fazer em prol disso. Por que eu trouxe esses 2 exemplos? Para, de novo, reforçar a necessidade de conhecimento. Os incrédulos não, os ateus, talvez eles não estejam interessados, mas 90% a 95% das pessoas são cristãs ou se dizem cristãos, né? Mesmo que não sejam, né, de fato, mas se dizem. Gostam de Deus. Se você falar de Deus para ele vai falar, não, tudo bem, legal mesmo, não acredito de alguma forma. Ele não quer estar mal diante de Deus. Mas a pergunta é, você conhece Deus? Você realmente conhece o que Deus quer de você? Então é sobre isso que nós vamos falar, e a gente vai usar um pouquinho desse exemplo de 1 Crônicas 28. Olha aí, 1 Crônicas 28, 9. Onde nós estamos num momento crucial aqui, onde o Salomão vai ser usado por Deus. E Davi,
Davi, apesar de ter sido um rei escolhido segundo o coração, era um rei segundo o coração de Deus e foi grandemente usado por Deus, não coube a ele a grande responsabilidade da construção do templo. Deus escolheu o seu filho, o filho Salomão. Falou, você vai ser responsável pela construção do templo. Algo muito esperado pela nação de Israel. Então, Davi estava dando aqui uma importante lição para Salomão, sobre qual era o modo que ele deveria se atentar para o seu reinado, né? E aqui no versículo 28, 9 fala, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Queria ressaltar aqui três palavras, frases dentro desse versículo, que é, tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai, serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária. O restante do versículo é uma afirmação, porque o Senhor conhece, o Senhor esquadrinha, o Senhor sabe das imaginações. O Senhor te conhece, irmão. O Senhor te conhece, amigo. A pergunta é, você conhece Ele? Você sabe o que Deus quer da sua vida? Você que se declara cristão, ou você que se declara amigo de Deus, que se declara um fazedor das obras de Deus, se declara um cristão, você de fato conhece a Deus? Você faz algo na sua vida, ou faz as coisas na sua vida que refletem uma pessoa que conhece a Deus? Porque a pessoa que conhece a Deus, e uma pessoa que gosta de fazer a vontade de Deus, e principalmente Salomão aqui, onde foi chamado para essa importante responsabilidade, Davi chama a atenção dele e fala, para você fazer a vontade de Deus, conhece a Deus, e tem um coração perfeito e uma alma voluntária, porque são essas condicionantes que vão te fazer ser aprovado por Ele. E engraçado que nos nossos tempos agora, tem um novo Salomão, uma igreja aí que construiu um novo templo de Salomão, não foi isso? Né? Sem falar igreja ou seita, sei lá o que eles são. Mas eles construíram o templo de Salomão, e o primeiro erro já está aí, não é templo de Salomão, aquele templo era um templo para ser adorado, para Deus. Salomão foi o que fez a obra, mas o templo não era de Salomão. Mas aqui agora nós temos alguém que se colocou na posição do fazedor do templo de Salomão. E provavelmente, qual que era a repreensão aqui, o conselho de Davi? Não se estribe naquilo que vai te falar, porque o povo de Israel, Davi sabia, ao redor do templo, que aqui o povo de Israel era um povo que, falava muito no ouvido. Salomão, vai fazer isso. Salomão, acho que você tem que fazer o templo dessa forma. Eu acho que você tem que trazer as pedras lá de Israel. Eu acho que você tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas o que Salomão tinha que fazer? Conhecer a Deus. O coração dele tinha que ser perfeito e uma voluntária para conhecer a Deus. Porque era isso que ele tinha que se estribar. A sua atenção, o seu conhecimento, a sua vontade tinha que se estribar na vontade de Deus. E é o que nós queremos falar nesse dia de hoje, irmãos. Chamar a atenção para nós em como tentar obter, então, um coração, ou tentar, né? Porque a nossa vida é sempre, estavam brincando hoje de manhã, a nossa vida é sempre um tentar. Cristo é o nosso modelo inatingível. Mas você vai desistir? Você continua olhando para Ele e todo dia você fala, eu quero ser igual a Ele. Porque a cada dia você vai melhorando. Ele foi perfeito, inatingível, mas a gente tem que ter Ele como um exemplo. Como o nosso alvo, eu ia falar em inglês, target, como alvo. Ele é o nosso alvo. Então, quando a gente olha aqui, coração perfeito e alma voluntária, e aí não precisam abrir, irmãos, eu vou ler os versículos, tá? Em Gálatas 5:22, nós lemos a respeito dos frutos do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E eu vou ficar aqui só no amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Vou começar com o primeiro. Então, um coração perfeito, aquela pessoa que é de Cristo, que denota as características de Cristo,
que denota um coração perfeito, ele tem que ter essas marcas dos frutos do Espírito, né? Essas características. E vamos falar só sobre o amor. Vamos ficar só sobre o amor hoje. E depois vamos falar alguma outra coisinha a respeito da alma voluntária. Então, quando a gente olha na palavra de Deus a respeito do amor, o que a gente pode achar? Em 1 João 4,8 fala, aquele que não ama, não conhece a Deus. Qual foi o conselho de Davi a Salomão? Conhece. Se você se diz um fazedor, se nós somos cristãos, se nós somos servos, a primeira coisa que nós temos que perguntar a nós mesmos é, nós amamos a Deus? Nós temos o amor de Deus em nosso coração? Nós temos esse fruto do Espírito, esse primeiro fruto de Espírito em nossa vida, arraigado no nosso coração, na nossa vida, na nossa obra? Porque a palavra de Deus ela é categórica. Aquele que não ama, não conhece a Deus. É um desconhecido. E aí nós vamos aqui só citar algumas passagens e refletir sobre elas, sobre a respeito do amor. Aquilo que nós devemos demonstrar. Lucas 6, 27, fala assim, mas a vós que isto ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Amai aos vossos inimigos. Que coisa difícil de ser feita, hein, irmãos e amigos? Você ama o seu inimigo? Você ama aquele que te ofende, aquele que te agride, aquele que faz algo que não é agradável a você? Se nós dissermos aqui que amamos, temos que tomar cuidado para não incorrer em blasfêmia ou em mentira. Porque é algo difícil. A primeira coisa que nós queremos é ficar longe daquelas pessoas que nos fazem mal. Mas a palavra de Deus ela é categórica. Amai os vossos inimigos. Amai com o amor de Cristo, tenha compaixão dele. Mesmo ele te fazendo algo errado, mal, sendo não agradável a você, você ainda assim tem que amá-lo com o amor de Cristo, com o interesse de Cristo. Se é um não convertido, buscar levar a palavra para ele. E nós temos aqui o maior exemplo. Jesus, quando no caminho da crucificação, onde as pessoas ali falavam mal dele, cuspiam, jogavam outras coisas nele, colocaram uma coroa de espinhos. O que Jesus, olhando para o céu, falou para o Pai? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A pergunta que me vem assim, eu refletindo, mas como Jesus falou ao Pai, eles não sabem o que fazem? Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles queriam matar a Cristo. Eles tiveram a oportunidade de soltá-lo, não tiveram a oportunidade quando Pilatos e Herodes falou, vocês não querem soltar um, por ocasião da festa? Tem aqui Barrabás, homicida. Não, queremos o Cristo. Crucifica-o. E quando na minha cabeça fala, como que Jesus falou? Perdoa-as que eles sabiam o que fizeram, o que faziam. Mas a verdade é que um coração, os irmãos pregaram esses dias sobre esse tema, um coração que não tem arrependimento em fé, um coração entenebrecido, escurecido, não tem a vontade de Deus nele. Aquelas pessoas acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Eles achavam que Cristo era um blasfemo, era um herege. Assim como Paulo, irmãos, perseguiam os cristãos antes de ser convertido. Paulo participou da morte de Estevão, se não diretamente, pelo menos consentiu. Paulo, até aquele momento, não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento do que eles estavam fazendo, assim como esses homens não tinham conhecimento do que estavam fazendo. Mas mesmo assim, aqueles homens que eram inimigos de Cristo, inimigos, ouviu o Salvador falar, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo. Porque a gente só conhece a verdade de Cristo quando nós somos esclarecidos por ela. E se aqueles homens, alguns daqueles que participaram da morte de Cristo, se algum deles foram libertos, eles estão lá no céu com Cristo agora. Amém? Independente do que eles fizeram. Sabemos também que aquilo tudo era plano de Deus, era mistério, era necessário que o Cristo padecesse. Mas então, se o nosso mestre nos dá esse exemplo, amai os vossos inimigos, quiçá nós, no nosso dia a dia, nas nossas aflições, nas nossas perseguições, o amor é um fruto, é uma característica do cristão. E não é amar o que me é agradável, é amar aquilo também que não me é agradável.
Nós podemos fazer isso, irmãos? Um coração perfeito necessita de amor. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:21. Amar a seu irmão. E amar seu irmão, nós aqui nos convivemos em uma comunidade cristã. E às vezes da boca para fora nós falamos que amamos nossos irmãos. Mas o que é o amar? O amar é algo que participa. É algo que nos envolve. Não é algo da boca para fora. A pergunta é, você conhece o seu irmão aqui? Você conhece o seu irmão, as dificuldades, as suas necessidades, o que lhe aflige? Porque quando nós amamos, nós nos preocupamos. E nós queremos bem desse irmão, não só espiritualmente, mas também na sua vida aqui. Por isso que é importante nós olharmos uns pelos outros. Porque, irmãos, se nós que somos irmãos, nós não nos olhamos uns pelos outros, você vai esperar que a Dilma olhe por você? Que venham com os programas sociais? Ou a Dilma ou qualquer outro, como o Vitor comentou aqui, não é partidário, tá? Se o Aécio tivesse ganho, estaria tão ruim quanto. Tão ruim quanto. Vamos esperar dos nossos, não é? O amor do irmão. Em várias cartas de Paulo, Paulo fala, estamos orando por vocês, irmãos, orem por nós. Orem por nós, porque Paulo, Barnabé, Silas e os outros estavam fazendo a obra de Deus e necessitavam das orações dos irmãos, necessitavam das intercessões em oração dos irmãos. É cuidar, zelar, se interessar. Tiago fala, o que adianta nós falarmos ao irmão, irmão, ide em paz, e se o irmão tiver falta de alimento? Ele vai morrer de fome. Então até isso a gente tem que prestar atenção. A palavra de Deus fala, e este mandamento, que quem ama a Deus, ame a seu irmão. Irmão, não seja blasfemo. Se você se diz um fazedor da obra de Deus, se você se diz um amante de Deus, um adorador, que conhece a Deus, então você primeiramente tem que conhecer esses irmãos que estão sentados aqui. Tem que amar cada um desses irmãos que estão sentados aqui, do mais novo até o mais velho. Esse é o amor de Deus. Um coração perfeito ama seus irmãos, se interessa. Por isso que o apóstolo Paulo e todos os outros que são citados estavam dispostos a morrer pelos seus irmãos. E não só pelos que já eram, mas também pelos que haveriam de ser. Por isso que pregava a sua palavra com ousadia, com coragem, arriscando a sua própria vida. Isso é o amor de irmão. Amém? Esse é o amor que nós devemos ter. Todas as vossas coisas sejam feitas em amor. 1 Coríntios 16, 14. Em Coríntios, a igreja de Coríntio, Paulo, quando escreve a essa igreja, e essa igreja, nessa carta, a carta foi escrita porque estava passando por problemas por aquela igreja. Problema de pecado grave, problema de litígio entre os irmãos, que não resolviam na própria igreja, iam aos tribunais, iam a externo. Haviam dúvidas a respeito, discussões a respeito de dons espirituais, quem tinha o melhor dom, quem tinha o dom mais perfeito. E Paulo teve que escrever aquela igreja, repreendendo os irmãos. E mandou a carta através de Timóteo. E nesse finalzinho aqui, ele fala, todas as coisas sejam feitas em amor. O que aqueles irmãos estavam esquecendo é que tudo é resolvido através do amor. Se realmente você olhasse para o seu irmão ali dentro e entendesse o que tinha que ser feito, você não estava brigando por causa de dons espirituais. Você não estaria deixando... Se você ama o irmão e você vê o irmão em pecado dentro da igreja, como eles estavam deixando aquele irmão que aparentemente estava com problema com pecado com a sua madrasta, se você ama seu irmão, você repreende a seu irmão. Você não deixa seu irmão na lama, achando que ele está bem. Você repreende e fala, irmão, o irmão está errado. O irmão precisa se corrigir. E para isso o irmão vai ter que sair da convivência da igreja. Vai lá, acerta as contas com Deus e aí você volta. Mas todas as coisas sejam feitas em amor. E aqui, traduzindo em ações mais práticas, todas as coisas, e eu acredito na inspiração verbal e escrita da palavra de Deus. Você também? Quando a palavra de Deus fala todas, são todas as coisas. Das mais simples possíveis que você pode imaginar,
até as mais complexas, todas devem ser feitas em amor pelo servo de Deus. Se você for designado para o serviço mais simples da igreja, que é limpar banheiro, faça com amor. Faça não porque alguém vai estar olhando para você, mas porque você está fazendo para o próprio Deus. Se você foi designado para dirigir para um irmão, ou se você foi designado para fazer qualquer coisa, trazer um ensino, faça com amor, não por obrigação. Ai, o pastor, irmãos, me mandou um e-mail na sexta-feira dizendo que eu tinha que pregar. Na sexta-feira. Eu estava fora do país. Aí eu falei, não, mas... Irmãos, eu estava há 3 anos sedento para fazer as coisas de Deus. Eu não ia chegar e falar, não quero. Não porque eu quero agradar os irmãos aqui, não. Eu sabia que eu estava em débito com Deus, eu quero fazer as coisas para Deus. Eu vou ficar cansado, eu vou chegar a fazer isso. Irmãos, você pode dar a desculpa que você quiser. Você pode dar a desculpa que você quiser. A pergunta é, você está enganando quem? A mim? É a Deus que você faz. Todas as coisas. O fato de você vir à igreja, você não está agradando a mim, ao irmão Paulo, ao pastor, ao irmão Vitor, ao Tiago, ninguém. O fato de você vir à igreja é um ato de obediência, de amor ao seu Deus, que te libertou da escravidão do pecado. E você quer vir porque você quer conhecê-lo. Você quer agradá-lo. Você quer conhecer dele, o que ele quer de você. Não é para me agradar. Por isso que, irmãos, eu não fico cobrando, eu não fico cobrando presença. Isso aí eu deixo com o pastor. Se você não vem à igreja, há algo muito difícil, errado com você. Se você está doente, está indisposto, muito ruim, legal, até compreensível. Mas também há casos de irmãos que vêm à igreja ruim, gripado, porque ele não pode deixar de perder a oportunidade. É amor. Amor à palavra, amor à vontade de conhecer a Deus. Todas as coisas sejam feitas em amor. Todas. O amor, ele apazigua todos esses defeitos. Efésios 5:28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E aqui eu vou falar primeiro na questão dos varões e depois eu aplico tudo ao reverso, porque a palavra de Deus assim nos garante. Que espécie de marido tem sido você? Que espécie de marido, varão, você tem sido no seu lar? A palavra de Deus fala assim, os maridos devem amar as mulheres como o seu próprio corpo. E eu vou falar, não tem mais coisa que o homem mais se preocupa com o seu próprio corpo. Homem também pode não ser tão vaidoso como as mulheres, mas se preocupam. Pergunta para uma mulher quando vem estourar uma espinha de homem, fala, sai, não estoura. Você não quer sentir dor. Nem que seja a mínima possível. Brincadeiras à parte. Me recordo que quando eu casei, sempre gostei muito de jogar bola. E quando eu casei, no sábado eu jogava na outra empresa que eu trabalhava, e aí eu ia todo sábado. E aí eu parei. E aí, conversando um dia, eu falei, mas por que você não está indo? Eu falei, não, porque, a gente casou, né? Quero ficar com você, né? Ela, não, tranquilo. Você pode ir de manhã, à tarde a gente faz as coisas junto. Mas por que eu estou falando isso? Por uma preocupação que eu tinha de valorizá-la. Traduzindo isso para outros aspectos bem simples, também práticos. Irmãos, o quanto você tem valorizado a sua mulher e amado a sua mulher? Como um vaso mais fraco. A mulher não é seu capacho. A mulher é para ser amada, para ser cuidada. Você tem sido exemplo para sua mulher. A palavra de Deus assim quer que nós sejamos cabeças, varões, responsáveis e que demos o ensinamento em casa que deve ser dado. Mas, acima de tudo, você deve amar a sua esposa. Cuida dela, irmão. Cuidar dela. Os dois casaram. Não abandona ela no final de semana porque você tem que fazer tudo que você não fez durante a semana, porque você trabalhou muito. Você é muito atarefado. Você trabalha muito. E no final de semana é a única hora que você tem para descansar. Dedica tempo para ela. Ama a sua esposa. O contrário é verdadeiro. Né? Mas aqui a questão é o cuidado. Como você cuida de você mesmo. Ninguém quer cortar o seu braço, quer? Não corta o braço da sua esposa, no sentido
né, teórico, subjetivo aqui. Cuida dela. Quando você ama a sua esposa, ou a esposa ama, você ama ela por duas causas. Por ela e por Deus. Porque a palavra de Deus fala que você tem que amar a sua esposa. Então, quando você ama, você está fazendo duas coisas boas. Você por você mesmo e Deus. Você está cumprindo o que Deus quer. Você está demonstrando uma característica de um coração perfeito. E a palavra de Deus em Colossenses 3:14 fala que revestível do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, então, irmãos, quis citar alguns exemplos aqui, ele é indispensável para um coração perfeito. Um coração que quer conhecer a palavra de Deus, quer conhecer o que Deus quer dele, como agradá-lo, como andar com ele, como fazer as coisas corretas, como tomar decisões. Um coração perfeito necessita de amor. Amém? Necessita, carece de amor. Não existe coração perfeito se não tiver amor. E não existe um servo de Deus fazendo a vontade de Deus se nele não tem esse fruto. E outra coisa que eu ia comentar falei aqui a respeito de vir à igreja e conhecer mais a Deus. Os frutos do Espírito, irmãos, não é assim. Você foi convertido, ou você acha que se converteu e tal, e aí você fala, pum! Agora eu tenho amor, paz, longanimidade, mansidão, fé, transcendência. Você não tem. Como que você consegue isso? Santificação. E aí você vai melhorando, Eu creio que eu sou muito mais manso agora, do que eu era antes. Muito mais longânimo agora do que antes. Agora vai, uma hora chega. Conheço muito mais do amor e da vontade de Deus agora do que antes. Por quê? Eu prossigo em conhecê-lo. Os frutos do Espírito não vêm como uma pomba, um ar que você respira na hora que você se converte e fala, eu tenho todos. É necessário aplicação. Aplicação, conhecimento, vivência. E sabe como que você aprende isso? Quer no seu estudo diário, semanal, ou quantas vezes você faz. Você aprende assim, você aprende na casa de Deus, você aprende com os irmãos, na comunhão com os irmãos, falando de Deus, respirando a vontade de Deus aqui dentro da igreja. Por isso que é importante vir para a igreja. Não é só um ritual. Não é um ritual, é que você quer conhecer mais. O que meu irmão está fazendo? Eu também quero conhecer o que ele está fazendo, a coisa que está dando certo para ele. Ô irmão, o que o irmão está estudando? O que Deus tem te revelado? O que Deus tem te aplicado no teu coração, na tua vida? Quantas vezes eu já aprendi assim, irmãos? Com exemplo. E se você não vem na casa de Deus, você fica isolado. Você não sabe o que acontece. Está frio. Está à parte. Você não sabe o que está acontecendo. E aí reclama. E aí reclama que o culto está chato, o culto está longo, deveria ter mais isso e aquilo. Quando o problema é seu. O problema está em você. Só em você. Porque quando a gente tem essa vontade, as coisas ficam mais fáceis, porque tudo é feito em amor. E até quando a gente tem que brincar com o pastor que ele está demorando no culto, a gente faz em amor. E até quando a gente tem qualquer outra discussão, a gente faz em amor. Então, irmãos, a palavra de Deus fala, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. 1 João 4:7. Então, falando aqui sobre um coração perfeito, eu não vou nem falar sobre os outros frutos do Espírito, mas queria falar sobre o fruto que é o amor, que é importante para que nós possamos desenvolver esse coração, ter esse coração perfeito que foi comentado aqui para Davi, a Salomão. E eu queria agora falar sobre uma outra questão, que é a alma voluntária. Como então você pode ser uma alma voluntária? O que te motiva? O que te motiva para ter uma alma voluntária, irmãos? O que me motiva para ter uma alma voluntária, a vontade, o gosto de fazer as coisas de Deus, o gosto de estar na casa de Deus, é porque eu olho para Deus e eu sei que Ele não é de brincadeira. Eu sei que Deus possui algo que são fortalezas que vão me ajudar a trilhar o meu caminho. Salomão tinha uma importante tarefa a fazer. Ele tinha que se preparar o seu coração, mas ele também tinha que ter uma alma voluntária de saber que quem estava o guiando era Deus, e esse Deus ele é poderoso, ele é soberano. E eu coloquei aqui 3 coisas sobre Deus que deveriam ser motivos para nós termos essa alma voluntária, esse espírito voluntário, essa fortaleza para que nós possamos fazer a sua obra.
que é o amor de Deus, o amor dele, a fidelidade de Deus e a verdade de Deus. São coisas em que nós podemos nos regozijar. E, de novo, eu vou ler alguns versículos aqui e vamos refletir sobre isso. Então, o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus para conosco não é baseado em afeição. Sabe o que quer dizer afeição? Eu olho para você e eu me simpatizo com você, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você tem gostos, eu tenho uma certa afeição por você. Pô, gostei de você, hein? Gostei, acho que eu quero ser seu amigo. E aí, assim que começam os namoros, não é assim? Você acha que tem certas similaridades, vai lá, fica com a pessoa, fala, acho que eu gosto dessa pessoa, depois eu acho que eu amo essa pessoa. Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim. O amor dele é independente de afeição. Até porque ele ama os feios e os bonitos. Fazendo uma brincadeira aqui, claro, né? Mas o amor de Deus é um amor que independe de qualquer condição sua, minha, ou uma condição que você ache boa ou ruim. O amor dele, irmãos, é independente. Porque é um amor que foi dado pela graça dele. É um amor ágape, né? Um amor incondicional. Ele derrama o seu amor sobre os seus servos, independentemente de você falar bem, falar bonito, ou não ser tão bonito, ou se vestir XYZ, o amor dele é incondicional por nós. E isso é gostoso e é importante porque a gente sabe que Deus não é, então, sujeito a, que nós vamos depois falar, a mudança, a sombra de variação. Não é assim? Nós amamos a nossa esposa, nós amamos o nosso marido, nós amamos a nossa namoradinha, tchutchuco, mas quando você vai lá e tem uma briga, ou aquele dia você não falou o que ela quis, toma-lhe briga. E quando está casado e você fez alguma coisa que não era... Se eu soubesse que você era assim, eu não tinha casado. Estou mentindo? Por quê? Porque o nosso amor era baseado na afeição e naquilo que a gente gosta. Quando a gente só aprende, graças a Deus, com o tempo, e Deus protegendo o nosso casamento, é que casamento é a abdicação dos dois lados, e nem sempre é o que você gosta. Mas você trabalhar em prol dos dois. Mas o amor de Deus, voltando aqui no amor de Deus, o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é incondicional, livre de qualquer interferência humana, interferência da sua parte. Quando Ele derrama o seu amor, a sua graça sobre você, pum, isso sim é imediato. E irreversível. O amor de Deus sobre o pecador é irreversível. Quando Ele te chama da sua vã maneira de viver, te chama da escuridão e te traz para a luz, que privilégio é um amor irreversível. Amém? Não tem volta. Você é dele. E temos versículos que garantem isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos falando esses dias aí, as últimas pregações foi sobre arrependimento e fé. Mostrar a necessidade do pecador, que é necessário sim se arrepender. É necessário crer que Deus, esse Deus mandou Jesus para morrer por você, porque você é um pecador. E uma vez que você tem esse arrependimento e fé, Ele garante, você não vai perecer. E como consequência, a vida eterna. Até hoje de manhã a gente falou sobre isso, né? Até essa igreja, irmãos, na época do pastor Jerry, a gente enfocava muito a questão de fugir do inferno. É lícito, ninguém quer ir para o inferno. Eu quero ter a vida eterna. Mas isso é a consequência. Amém? Eu quero ir para a vida eterna, eu quero ter a vida eterna. Tenho a vida eterna. Quero fugir do inferno. Mas antes disso eu quero conhecer o que está de errado comigo. Eu quero conhecer o que está de errado comigo, por que eu, da forma como eu estou, eu não posso, então, ter a vida eterna. Por que eu preciso ter arrependimento e fé? E aí, vocês deveriam estar nas últimas duas pregações que foi falado sobre isso. Mas, claro, estou brincando, mas a necessidade de nós nos arrependermos e vermos que nós, por mais que pareçamos bons, nós não somos. Porque não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Por mais aparência boa que nós tenhamos, nós não temos a condição de sozinhos
irmos a Deus se nós não tivermos um intercessor, Jesus, que morreu para pagar os nossos pecados. Isso foi falado nas últimas duas. Então, olha que maravilhoso, que amor da parte de Deus que Ele fez isso conosco. E a palavra de Deus ainda fala em João 3,33, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus está sobre aqueles que não o conhecem. Está sobre ele. Então, o fato de nós sabermos que o amor de Deus é imutável, que nós já fomos salvos, ele é maravilhoso porque nós sabemos que nós já não estamos debaixo da ira de Deus. E isso é para sempre. Infelizmente, pode ser que tenham entre nós pessoas que não tenham essa segurança, essa confiança desse imutável amor de Jesus, de Deus para conosco, que a ira dele não está mais sobre nós. E você precisa, então, pedir a Deus que conheça o amor de Deus. Porque se você não conhecer o amor de Deus, se você não conhecer a verdade de Deus, a ira dele está sobre você. E como consequência, você realmente vai para o inferno. Você não tem a vida eterna. Mas o que eu quero dizer do outro lado para nós que já temos, é que é maravilhoso ter a promessa, a garantia de que nós já não temos mais a ira de Deus. Nós estamos debaixo da graça dele para todo sempre. Filipenses 1,6 fala, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, não somos nós, não é a nossa condição, é Deus que dá a condição, é o seu Espírito Santo que atua. Aqui em Filipenses, era uma importante reflexão em falar, é o Espírito Santo de Deus que começou nós a boa obra, é Ele que aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Não está baseado em mim, em você ou em qualquer outra coisa. E isso nos dá garantia, irmão, se essa igreja aqui ela é verdadeira, se essa igreja prega a palavra de Deus, o Espírito Santo dela está aqui hoje atuando, e vai atuar até o dia da volta de Cristo. Porque é nele, é no nosso Deus que está segurando. O amor dele, em ter enviado o Espírito Santo para ser o nosso consolador, e está dentro de nós, falando o que nós devemos fazer. É isso que nos garante estar aqui hoje. E não eu, não você, não a minha fala, não a fala de nenhum outro que está aqui hoje. É a promessa dele. É a promessa dele que vai nos garantir até o final. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não é como nós, irmãos, que mudamos de opinião de acordo com as condições, que mudamos o nosso ânimo, mudamos a nossa vontade, o nosso ímpeto de acordo com as condições, se elas são favoráveis ou não. Eu prego o evangelho, ou vou fazer se não estiver chovendo, se eu estiver com carro, se tiver gente, se não tiver gente, isso e aquilo. O amor de Deus, não. O amor de Deus para conosco, ele não está sujeito. Tudo vem dele, em quem não há sombra, não há mudança, nem sombra de variação. Não há inconstância por parte de Deus no amor dele para conosco. E isso deve ser garantias de uma alma voluntária. Porque você pode falar, esse é o Deus que eu quero. Um Deus em que eu sei que não importa o que aconteça comigo, Ele vai estar comigo para sempre. Era essa a certeza que o apóstolo Paulo e tantos os outros tinham quando estavam em perigos, estavam em pregações, em perseguições, essa palavra, em perseguições. Eles não estavam pautados nele, mas sabiam que o amor de Deus estava sobre eles. E se era mistério, se era necessário que eles morressem, eles morriam. Mas Deus, naquela hora, não ia deixá-los à parte. Não há mudança da parte de Deus. O amor de Deus, ele é firme, constante. Outra coisa também sobre a fidelidade. Então, falando sobre amor, fidelidade. Deus aperfeiçoa os seus filhos. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Jó 5,17. Irmãos, outra coisa que você pode se regozijar é que nós temos um Deus que Ele é fiel.
e Ele é fiel até no castigo. Sabe por quê? Porque Ele se preocupa com você. Ele se preocupa se você está fazendo a coisa certa ou se você está fazendo a coisa errada. E se você está fazendo a coisa errada, o castigo vem. E isso não é motivo de choro ou motivo de arrependimento da sua parte. Por que isso acontece comigo? Se você é um servo de Deus e está passando por uma fase de repreensão, alegre-se. Se você por algum motivo não está fazendo a vontade de Deus, não está fazendo o que Ele quer na sua vida, você está um pouco distante, Deus vem e plau, te chama a atenção, é porque Ele te ama, e Ele quer que você venha, Ele quer que você siga o caminho de novo, fala, não é para salvação, é para correção, para que você volte a andar o caminho que é necessário. Ele é um Deus fiel, Ele não te deixa fazer o que você quer. Hoje a sociedade, nessa questão de filhos, irmãos, a gente brinca, Bruna, não existe coisa mais difícil do que criar filhos. Porque sempre tem alguém te dizendo o que você tem que fazer. E a sociedade hoje ensina algo totalmente diferente do que tem que ser feito. Estou mentindo? Não bata, não repreenda. Você não vai ajudar o seu filho você só repreendendo ele, você não vai ajudar ele a amadurecer, a crescer. Então você vai deixar ele fazer o que é errado? Escutamos de uma psicóloga que a gente foi lá nos Estados Unidos, falou assim, se seu filho, por exemplo, a gente estava com uma questão assim, o Rick estava falando, isso aqui é vermelho, vermelho. Eu falei, não, mas não é vermelho, é azul. E eu insistia com ele, Rick, isso aqui é azul. Ele falava, não é vermelho. A psicóloga falou, deixa ele falar, porque com o tempo ele vai aprender. Eu falei, não, eu quero ensinar meu filho o que é certo e o que é errado, para não ser um bobo na vida, como existem muitos filhinhos aí de papai e mamãe, que hoje estão despreparados, porque deixaram eles crescer naturalmente, aprender a como é viver a vida, sem o que é certo e o que é errado. Ele precisa saber o que é certo e o que é errado. Nós precisamos saber o que é certo e o que é errado. E Deus sabe o que é certo e o que é errado. E se você estiver fazendo errado, Ele vai te repreender. Agradeça. Agradeça, porque Ele é fiel. Por isso, irmão, qualquer outro irmão aqui que estiver repreendendo o seu filho, toma cuidado quando você se meter. Porque para você não estar pecando. Porque até aqui na casa de Deus, às vezes, não corrige. Não, como assim, irmão? Como assim? Não estou dizendo espancar. Mas precisamos ter correção. Se a palavra de Deus fala isso para nós, imagine para os pequenos aí que estão, vindo. Repreensão pode ser na vara, ou também pode ser de outro jeito, né? Não acha que eu estou falando só no chicote, tá bom? Mas, importante. E se nós não estamos fazendo, nós estamos sendo omissos. A verdade é uma só. Você pode ter o pensamento que você quiser, irmão, mas existe uma verdade, que é o próximo tema que nós vamos falar, e é essa. Se você não segue essa, você está fazendo errado. A gente pode colorir o evangelho de diversas maneiras para as pessoas, mas existe só uma verdade. E é nessa verdade que a gente se pauta. É a verdade da palavra de Deus, amém? É nela que a gente se pauta, não é nas fantasias do mundo. Eu posso falar aqui hoje, todos nós vamos para o céu. Eu vou agradar a muitos, não aos irmãos aqui que eu conheço os irmãos. Porque os irmãos sabem o que é verdade. Não é todo mundo que vai para o céu. Eu queria que todos os meus allegados, os meus íntimos, fossem comigo, mas não depende de mim. Depende da obra do Espírito Santo na vida deles, convencendo-os. Infelizmente, nós vamos ter que, com lágrimas, se despedir dele. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. Irmãos, Deus não é como nós. Ele não é como nós que se lembra dos nossos erros. Não existe coisa pior do que você perdoar alguém. Passa um tempinho e você fala, aí você tem uma discussão e você fala assim, não, mas aquele dia você fez tal coisa. Você não perdoou? Você não perdoou? Por que você está jogando na cara do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu amigo? Você não perdoou? Quem perdoa, esquece. Sou eu que estou falando? Não.
Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e seus pecados, as suas prevaricações, não me lembrarei mais. Esse é o modelo. Esse é Deus para conosco. Por isso que não importa o que você faz. E essa é uma maravilha da fidelidade de Deus. Porque não importa se você foi um matador, se você foi um estuprador, ou se você foi um roubador, um estelionatário, ou apenas um batedor de carteira, ou um trombadinho aí que está na rua, pedindo as caixinhas para guardar o carro, que é crime também. Não importa o que você tenha, se você vem a Cristo, temos a fidelidade dele, a garantia dele de que as suas prevaricações, está no mar do esquecimento, como o próprio Deus fala. Por isso que é maravilhoso sermos de Deus. Porque perante Deus, todos nós aqui, somos iguais. Deus não quer saber do seu passado. O seu passado, foi embora. Porque a sua mente hoje iluminada pela palavra de Deus, ela não está baseada no que você fez no passado. Está baseada no sangue de Cristo. No que Ele fez por você. E é isso que te garante a entrada nos céus. Amém? É isso que nos garante. Porque se fosse o que nós tivéssemos feito na vida pretérita, estaríamos perdidos. Acho que ninguém aqui entraria. Ninguém entraria. Por mais que você fale, eu não fiz nada, hein? Mas você não entraria. Porque todos nós temos pecado. Pequenos ou mais pequenos, menores ou maiores. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. 2 Timóteo 2,13 fala, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E se você pega, até fiquei com medo que o irmão Paulo leu esse versículo, e falei, vai falar da minha pregação. Mas se você olha o versículo 11, ele fala, se morrermos com ele também... deixa eu ler, para não falar besteira. Vai lá, 2 Timóteo. Eu não sou muito bom de decorar, irmão. 2 Timóteo 2,13. Melhor ler a palavra do que falar de memória e falar errado. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, começando no versículo, fala, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele também é infiel. Permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. De novo, a fidelidade de Deus. Deus não é pautado por você, pelo que você faz ou deixa de fazer. Ele permanece fiel no seu trono de graça. A palavra de Deus fala, se nós sofrermos também com ele, se nós morrermos com ele também viveremos. Se sofrermos com ele, reinaremos. Se o negarmos, você, quer dizer que você, muito provavelmente, você está sobre a ira de Deus ainda. Você não foi afastado da ira. Você ainda está sobre o pecado. E se somos infiéis, ele continua fiel da mesma forma. Ele então não vai tirar a sua palavra ou mudar a atitude dele que ele tem para conosco, porque você mudou a sua. A palavra dele é fiel e ele tece na sua palavra o que ele vai fazer para cada situação. E ele não vai mudar a fidelidade dele, o que ele tem falado de acordo com o que você tem feito. Ele é fiel, ele permanece fiel. E isso aqui nos dá a garantia de quando tropeçarmos, não negarmos a fé, mas que quando tropeçarmos, ele continua lá. Não é Deus que muda de lugar. Somos nós que nos afastamos. Deus continua no seu trono de graça, fiel, soberano, sobre tudo que é feito, sobre a sua palavra. Somos nós que nos demovemos da sua presença, pelas nossas concupiscências, pelos nossos pecados. E aí nós queremos dizer que Deus não está olhando para nós. Deus é fiel. Aonde que você está? É o que eu te pergunto. Aonde que você está indo? É o que eu te pergunto. E o último ponto, então nós falamos amor, fidelidade, e queria falar agora sobre verdade. Coisas que Deus tem em que nos faz ter essa alma voluntária, nos dá essa esperança de motivação para ter essa alma voluntária, porque você olha um Deus poderoso, um Deus que te protege, um Deus que está sob o comando de tudo.
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Estão me ouvindo ainda? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquilo que eu estava comentando agora há pouco, a respeito da verdade da palavra de Deus. As pessoas podem enfeitar e fazer o folclore que quiser a respeito do Evangelho. Mas a verdade é aquela que está narrada na sua palavra. E o que vai acontecer é o que está narrado na sua palavra. Quer você queira, quer não. Quer isso doa a você, quer não doa. Quer isso ofenda a alguns, quer beneficie a outros. A palavra de Deus, ela é a verdade. E o que está nela vai ser cumprido. E isso, de novo, é algo para você se deleitar, irmão. Porque a gente aqui não está sob a liderança de um líder que ora pensa de um jeito, ora pensa de outro. Se o pastor Valdir chegar aqui semana que vem com umas ideias loucas, que não estejam pautadas nesse livro, sabe o que a gente faz nele? Com todo respeito, dá um chute na bunda dele. Porque ele tem que falar do que está escrito aqui, ó. Da verdade do Evangelho. Se ele falar qualquer outra coisa, fala, pastor, muito obrigado, ó. Porta da rua. E as pessoas não querem isso. As pessoas querem ser pautadas por aquilo que eles gostam de ouvir. E a palavra de Deus ela é categórica. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo em todos os sentidos, nos seus padrões, naquilo que lhe agrada, daquilo que não lhe agrada. Nós sabemos, irmãos, que a forma de culto, a forma de viver em sociedade é totalmente diferente hoje do que era no passado. É totalmente diferente. Se uma das irmãs aqui de calça jeans forem, por exemplo, para a Índia, em certos estados, vocês vão ser lixadas. Se vocês forem com um decote, aqui um pouquinho mais aberto, vocês vão ser linchadas. Isso na Índia, eu não estou nem falando lá, em outros países que são mais restritos. São costumes. Mas não é de costumes que eu estou falando, são de padrões cristãos. Deus sabe as diferenças do tempo, não sabe? Deus sabe que nós estamos no ano de 2015. Mas a pergunta é, o que é hoje honesto, lícito, para um cristão fazer? Você está enquadrado nele? Os padrões não mudam. E mesmo que hoje tenha uma moda diferente, se essa moda não condiz, ela não retrata a vontade de Deus, você não pode fazê-lo, só porque todo mundo está fazendo. Porque Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que falou que não podia fazer nada lá atrás, é o mesmo que fala aqui hoje, você não pode fazer. Ele é o mesmo, o padrão dele é irretocável. Mas ele que nos conhece, ele conhece as nossas diferenças. Ele sabe que nós aqui não vamos decorar a Bíblia toda, como é lícito em alguns países, que você decore o Alcorão inteiro, com até, acho que 11 ou 12 anos, você tem que decorar o Alcorão inteiro, você tem que decorar certas partes do Alcorão quase inteiro. Aqui ninguém exige para o seu filho isso. Você tem que decorar Mateus, Marcos, Lucas e João, isso tem que saber de cor. Mas nós podemos educar os nossos filhos no padrão que Deus quer. É o mesmo padrão. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. E hoje o que mais tem nas igrejas é uma falsa aparência de um reino que consiste em palavras. Deixa eu falar o que é palavras. A gente acredita que nós somos melhores do que a atuação do Espírito Santo. E nós inventamos coisas. E nós queremos convencer as pessoas pelas nossas palavras, por outros argumentos que não sejam o poder do Espírito Santo. Paulo repreendia, que falava a respeito disso. Quando Paulo chegou para falar com os irmãos, ele falou, eu não falava por superfluidade de palavras ou porque eu era, mas eu falava no poder do Espírito Santo, eu falava baseado nisso, era isso que me movia. E hoje o que nós mais temos são pessoas que discursam bem, que discursam nessas igrejas aí, que discursam bem, falam de oratória e te convencem por palavras, mas não estão baseadas no poder de Deus. O Espírito Santo não está neles. E o que move as pessoas, verdadeiramente, é o poder do Espírito Santo. Será que nós conseguimos enxergar, então, a vantagem disso? No seguinte sentido, alma voluntária. Saiba que você não vai estar
sendo capacitado pela sua palavra, pelo aquilo que você sabe, ou pelos seus dons. Claro, Deus usa os seus dons. Estávamos falando sobre isso hoje. Mas é o poder de Deus usando os seus dons. E falando o que você tem que falar. As palavras certas. Deus capacita todos aqui, irmãos, de maneiras diferentes. Talvez você não seja um falante, mas Deus pode te usar de uma outra maneira, porque o reino de Deus é constituído de poder, e Deus capacita todos. Ele chamou alguns para ministros, outros para profetas, assim como ele chamou alguns para... Irmãos, eu não acho que eu sou um pregador, mas eu sei falar. Eu sei falar. E de alguma forma Deus fala, então você usa isso aí, Daniel, que você sabe fazer, e você fala. E eu brinco para alguns amigos que eu sou uma pessoa tímida. E as pessoas falam assim, Daniel, você é tímido? Eu falei, irmãos, eu sou tímida, minha esposa me conhece. Para eu falar com alguém na rua, é um sacrifício. Mas eu não deixo que isso me impeça. Fazendo isso, quando nós estamos falando da palavra de Deus, se é o poder de Deus que está em você, irmão, não vai haver empecilho. Porque é Ele que capacita. É Ele que bota em você o querer e o efetuar. Não pela sua capacidade pessoal, mas é o poder do Espírito Santo usando os seus talentos, usando os seus dons. É nisso, irmãos. A verdade é essa. A verdade é só essa. Então, toma cuidado naquilo que você escuta, aonde você vai, nesses fóruns de discussão, a gente estava brincando, são teológicos. Se as pessoas não estão falando muitas palavras, mas não estão sendo movidas pelo Espírito Santo, é verdadeiro. Não há ali verdade do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Irmãos, uma verdade só, o reino de Deus não é material. O reino de Deus, ele não é material. Você já entendeu isso? Ou ainda não? Graças a Deus, irmãos, nós falamos o evangelho aqui verdadeiro. Porque há muitos que falam para você vir para obter x, y, z ao quadrado. E é fato, nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que nos vestir. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. É isso. Nós até podemos comer aqui na casa de Deus, podemos ter fartura, Deus pode estar nos fartando e nos dando mantimento e roupas mais bonitas, né? Você não precisa estar comprando as roupas do braço, surradinhas. Você pode ter uma roupinha melhor. Se Deus está te abençoando, amém. Mas saiba que não é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você se alegra, irmãos? Você se alegra quando alguém se converte? É convertido por Deus? Você se alegra quando nós fazemos um trabalho e esse trabalho para Deus é bem sucedido? Você se alegra quando a mensagem de Deus é pregada e as pessoas entendem, e você entende, e você vai embora e fala, oxalá, eu entendi. Você se alegra? Porque é isso que nós estamos aqui. Para falar de Deus. Para falar das coisas de Deus. Por isso que nós vamos ter poucas pessoas aqui, irmãos. Não fiquem achando que essa igreja vai lotar, não vai nunca mais. Você fala, o que é isso, Daniel? Porque a verdade é que nós estamos chegando naquele tempo onde os comichões já estão no ouvido das pessoas. E elas querem ouvir o que elas querem. Elas não querem ouvir a verdade. Por isso que vamos ter menos pessoas. Se Deus aprover que tenha muitas pessoas, amém. Mas são poucas pessoas que buscam a verdade. Por isso que somos aqui, 65, 70 pessoas. Que gostam de ouvir a verdade e se alegram com ela. Amém? Se alegram com o que é falado. E sabem que a casa de Deus não é casa de comida, oração, festanças, outras coisas, mas é uma casa de aprendizado, de louvor, de alegria no Espírito. É isso que nos deve alegrar, irmãos. Né? É isso que nos deve alegrar. Então, essa é uma verdade. Não fique encantado. Tenha uma alma voluntária, tenha esse desprendimento, porque nós podemos falar da verdade de Deus. Não fique encantado pelas outras igrejas, que têm tantas outras coisas, mas não falam a verdade de Deus.
E elas são movidas aí por qualquer vento de doutrina. A palavra de Deus ainda fala: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu falei aqui coisas que talvez se eu falasse no Congresso Nacional, eles iam me levar hoje algemado. Posso citar um aqui? Os efeminados não herdarão o reino de Deus. A verdade é uma só. Você pode pintar ela do jeito que você quiser, mas a palavra de Deus, ela coloca o que é certo e o que é errado. E, de novo, isso, para quem quer ser um servo de Deus, isso é maravilhoso, porque você sabe que ele coloca um padrão, e ele não vai ficar mudando. Ora é isso, ora é aquilo. Hoje nós aceitamos. Não, agora fazemos isso. Não, Deus coloca um padrão sobre o qual você pode se guiar. Deus coloca um padrão no qual você deve ser guiado e falar dele. E a palavra de Deus é clara, a verdade dele é clara. E todos esses adjetivos aqui, ou pejorativos, essas pessoas que fazem ou que cometem tais coisas, não vão herdar o reino de Deus, irmãos. Não nos iludamos. Não nos iludamos. Porque às vezes nós temos parentes, e isso é motivo para a gente pensar, porque se nós temos parentes e amigos nessa condição, e aí você deixa, ele está indo para o inferno. Ele vai morrer sem Cristo. Se você tem a oportunidade de falar de Cristo, fale. Faça a sua parte. E às vezes a gente pode estar em outros aqui. Avarento. Pode um cristão ser avarento? Pode um cristão ser avarento? Pode um cristão ser maldizente? O irmão Vitor falou isso hoje de manhã, sobre fofoca, sobre cochicho. Isso é grave, irmão. Quando o irmão Vitor falou de manhã, falou que esse é um pecado que Deus abomina, não é? A palavra de Deus, agora nesse outro texto fala que não herdarão o reino de Deus. Então a minha pergunta é, você tem certeza do que você é? Você conhece Deus? Você sabe o que Deus quer da sua vida? Se você conhece Deus, então por que você está fazendo o que não deve? Por que você está maldizendo? Se você realmente conhece o que é fazer a vontade de Deus, e você está maldizendo, então acho que você precisa acertar a sua vida. E ore, clame ao Senhor para que Ele venha e te repreenda. Ou com avareza, ou com qualquer outra coisa, ladrões, ou qualquer outra coisa que você faça. Porque a palavra de Deus, de novo, é a verdade. Ela é dura para quem escuta, mas para quem são os seus servos, é fortaleza. É motivo de regozijo. Porque nós temos uma rocha na qual nós podemos nos solidificar, nós podemos nos firmar. E é isso que nos garante que não importa onde você vá, você tendo esses preceitos, quando você conhece o que Deus quer, você conhece o que Deus gosta, você pode ir para qualquer lugar, irmãos. Você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para Israel, você pode ir para a Índia, porque lá você vai continuar atuando de uma maneira digna. Não precisa ninguém ficar olhando para você, porque as verdades de Deus estão em você. E Jesus, e um dos últimos aqui, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Especialmente para aqueles que eventualmente estão aqui, que não têm a Cristo como Salvador ainda. Nos visitam, escutam a palavra de Deus. Até, às vezes, pelo fato de nos visitar tanto, se sentem até cristãos. Mas a verdade é, se não houver novo nascimento, você não vai ver Deus. A verdade é uma só. É necessário que tenha um novo nascimento na sua vida. É mistério, é necessário que haja um novo nascimento. Se não tiver, você não vai conhecer a Deus. Por mais que você ache que conheça a Deus. Você lê a sua palavra, você vem no seu culto. Mas você vem como um ouvinte, que escuta e vai embora. Peça a Deus, ore a Deus, que Ele te ensine. Talvez a sua oração no dia de hoje, se você não conhece a Deus, vai falar: Pai, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Pai. Como nós temos ouvido, deixa eu entender a Tua palavra. Eu quero ter esse novo nascimento. Irmãos, amigos, quanto mais conhecemos a Deus,
nós mais perto estaremos de fazer a sua vontade. Mais perto nós estaremos de fazer as coisas certas, tomar as decisões certas. E, acima de tudo, agradar a Deus. Então, nós falamos aqui um importante conselho sobre que Davi deu a seu filho Salomão, falando, coração perfeito. É algo que nós devemos buscar, um coração perfeito. E aí nós falamos um pouquinho sobre o amor, sendo um desses ingredientes que pode nos fazer ter esse amor, esse coração perfeito. E a alma voluntária. A alma voluntária é quando a gente, na forma como eu coloquei aqui, você olha para Deus e você olha em Deus fortalezas que te fortalecem e que te fazem ter essa alma voluntária. Te fazem não refrear, não sentir medo, porque você olha que Ele é maravilhoso, Ele é firme, soberano. Você tem um Deus poderoso em que você pode confiar. Então você voluntariamente, você pode se colocar para fazer a sua palavra. Porque você não vai ser pego de surpresa. Você não vai ser pego de surpresa, você não vai ser abandonado. Nós não seremos abandonados. Nós podemos ter essa alma voluntária em qualquer coisa que nós façamos, porque nosso Deus é poderoso. Amém? Palavra de Deus, 2 Crônicas, vamos lá. 2 Crônicas 2, 1. 2 Crônicas 2, 1. Segunda Crônicas 1, começando no versículo 9. 2 Crônicas 1, começando no 9, fala assim: Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este povo tão grande? Quem poderia a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Aqui é o resultado. Nós lemos lá o conselho de Davi a Salomão. E aqui Salomão, ele pediu para Deus o quê? Sabedoria e conhecimento para fazer a palavra de Deus. E Deus achou graça nele e deu a ele sabedoria e conhecimento. Ele procurou conhecer a vontade de Deus. Quando ele fez esse pedido, Salomão demonstrou o que um verdadeiro servo de Deus deve fazer: buscar conhecer a Deus, buscar conhecer a tua palavra. Ele não pediu as outras coisas para ser um rei bem-sucedido. Ele buscou sabedoria e conhecimento. E é o que nós devemos buscar no dia de hoje: sabedoria e conhecimento. Conheçamos a Deus, irmãos. Em Oséias 6,3 fala: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva. A chuva serode. A chuva serode é a chuva fora da estação, mas que rega a terra e é importante para a colheita, no finalzinho da estação. Sabe aquela chuva que vem na hora certa? É o conhecimento que nós precisamos. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Essa era o recado de hoje, irmãos. Se você não tem a Cristo como Salvador, então a nossa mensagem é que você peça isso. Peça para conhecer a Deus. Ore a Ele hoje, se você ainda não tem como Salvador. Senhor, eu quero te conhecer. E nós que já o conhecemos, fala: Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. Quero te conhecer mais. Eu quero ter esse amor. Eu quero olhar em Ti esses Teus atributos maravilhosos que me fazem ter fortaleza. Porque nós já fomos resgatados, irmão. O Espírito Santo já está dentro de nós. O Espírito Santo quer aprender. O Espírito Santo quer aprender. O Espírito Santo quer te fazer aprender, a você aprender mais. Peça isso. Peça isso hoje.